Parece que, se misturássemos o nosso sangue com o dos terrestres, poderíamos fazer uma raça realmente poderosa. Super Saiyajins. Não acha? Talento sem disciplina é apenas potencial esperando para ser desperdiçado. O mundo não lembra daqueles que poderiam ter sido grandes, mas sim lembra daqueles que decidiram se tornar grandes. E talvez nenhum outro exemplo no universo represente melhor essa diferença do que esses dois jovens, que nasceram praticamente destinados à grandeza. Goten e Trunks carregavam uma linhagem guerreira excepcional, uma genética absurda e um potencial tão fora da curva que foram capazes de alcançar a transformação do lendário Super Saiyajin quase por instinto. Esses dois não precisaram passar pelos mesmos infernos que seus antecessores. Não precisaram enfrentar anos de batalhas, situações de quase morte ou treinamentos extremos para descobrir o poder que existia dentro deles. Tudo indicava que estávamos diante do futuro definitivo da raça guerreira. Dois prodígios que, com a mentalidade correta, poderiam um dia rivalizar com monstros como Gohan, Vegeta ou até mesmo Goku. Mas algo saiu terrivelmente errado, porque quanto maior era o potencial desses dois guerreiros, mais evidente se tornava o desperdício. Em vez de se transformarem nos monstros que prometiam ser, Goten e Trunks acabaram sendo relegados a personagens secundários, muito mais próximos da inutilidade do que dos verdadeiros guerreiros que seu potencial indicava. E é justamente aí que surge a grande questão. O que aconteceu com esses dois prodígios? Porque aqueles que poderiam representar a próxima geração de guerreiros acabaram abandonando justamente aquilo que os tornava tão especiais. E principalmente, será que ainda existe alguma possibilidade de recuperar o verdadeiro espírito guerreiro desses dois inúteis? Hoje vamos analisar os Saiyajins com o maior potencial do universo, acompanhar tudo o que eles foram capazes de fazer e entender exatamente em que momento esse potencial começou a ser desperdiçado. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo alucinante, fique comigo até o final. Goten é um híbrido Saiyajin, assim como Gohan. Mas existe uma diferença brutal entre os dois. O talento de Goten parece estar em outro nível. Gohan precisou atravessar treinamentos extremos e situações de quase morte até finalmente despertar o Super Saiyajin. Goten, por outro lado, alcançou a mesma transformação de forma natural, sem nenhum esforço. Goten cresceu com uma personalidade muito mais equilibrada que a de seu pai. Diferente de Gohan, ele não sofreu a mesma pressão de Tite durante a infância. Com Goku ausente e sem ninguém para assumir a responsabilidade de proteger a Terra, Tite também passou a treiná-lo para o combate, permitindo que ele crescesse com uma formação muito mais voltada às artes marciais. Mas já falando de nível de poder, durante seu treinamento, mesmo inexperiente, Goten foi capaz de colocar Gohan em dificuldades. Ainda assim, após esse breve treinamento com seu irmão mais velho, Goten acabou se tornando um dos guerreiros mais poderosos de todo o planeta. E não é exagero. Piccolo, no auge de seu poder e experiência, chegou a se impressionar quando Goku pediu a Goten e Trunks que liberassem todo o seu poder. Mas o grande problema veio depois. Sem dúvidas, quando fundidos, Goten e Trunks criaram o guerreiro mais poderoso da Terra naquele momento. O problema é que todo aquele poder vinha acompanhado de uma imaturidade descontrolada. O fato é que Gotenks era um completo idiota, e é justamente aí que estava a maior fraqueza daquela dupla. De fato, Goten abandonou grande parte de seu treinamento após a derrota de Majin Buu. E embora hoje vejamos um Goten mais maduro capaz de enfrentar ameaças como Cell, a realidade é que ele foi completamente dominado assim que aquele monstro decidiu levar aquela luta a sério. E não podemos esquecer do Goten do futuro. Naquela linha do tempo, fica evidente que o talento ainda estava lá. Ele se mostra claramente superior a Baby, e uma vez possuído, foi capaz de pressionar seu irmão mais velho a liberar todo o seu poder. Posteriormente, ele também enfrentou Super 17 e Omega Shenlong, e por incrível que pareça, sobreviveu para contar a história. No fim, fica claro que Goten nunca deixou de ter potencial. O que lhe falta não é talento, mas sim motivação. Por outro lado, Trunks é literalmente o legítimo príncipe da raça guerreira. Neto de Vegeta III, é herdeiro direto da linhagem real dos Saiyajins malignos e carrega no sangue a herança de uma família moldada para a guerra.
Por isso, despertar o Super Saiyajin tão jovem não deveria surpreender ninguém. O que realmente impressiona são as demonstrações de poder que vieram depois. Ainda muito jovem, ele foi capaz de surpreender Vegeta, também chegou a fazer a número 18 tremer diante de seu ataque, e após derrotar Goten, conquistou o título de campeão juvenil do Torneio Mundial de Artes Marciais. Diferente de Goten, Trunks não tinha apenas potencial. Ele tinha a linhagem, o instinto e a ambição de um verdadeiro guerreiro Saiyajin. No entanto, assim como Goten, apesar de ter um potencial gigantesco, acabou se comportando como uma criança brincando de ser herói. Um potencial que, infelizmente, também não vimos explodir nas linhas do tempo alternativas. De fato, em vários momentos, fica implícito que guerreiros como Gohan e até mesmo Piccolo estavam acima de Trunks. Tão louca é a situação que quando Pan consegue derrubar o General Hildo, Trunks insinua que até ela poderia estar acima de seu nível. Sem dúvidas, ele se tornou uma verdadeira desonra para sua família. Ainda assim, o Trunks dessa linha do tempo demonstrou ser capaz de alcançar o nível 2 do Super Saiyajin, e nós o vimos expulsar o parasita Tsufurudin de seu corpo, usando essa poderosa transformação. Da mesma forma, Trunks foi capaz de derrubar um Ozaru Dourado, e embora sua performance nessa luta tenha sido uma completa vergonha, essa linha do tempo deixa bastante claro que ele realmente está um degrau acima de Goten. O fato é que Trunks representa um dos casos mais alarmantes de talento desperdiçado em toda a história das artes marciais. Sua versão traumatizada do futuro provou isso ao levar sua transformação em Super Saiyajin a um nível capaz de rivalizar até mesmo com um Super Saiyajin 3. E para levar isso ainda mais longe, ele chegou a adaptar o Ki Divino à própria transformação durante a batalha contra Zamasu, um feito notável que revela um poder oculto de híbrido Saiyajin que ainda foi pouco explorado. É indiscutível que Goten e Trunks são dois dos guerreiros mais desperdiçados de toda a história. O DNA híbrido, carregado de células S, construiu esses dois como prodígios absolutos, precisamente para justificar por que seriam os únicos capazes de enfrentar Majin Buu quando nem mesmo os veteranos conseguiam detê-lo. No entanto, como consequência de vários fatores que já conhecemos, ambos acabaram sendo relegados ao papel de figurantes inúteis. E o melhor exemplo disso é Gotenks, uma fusão que não apenas multiplica seu poder de luta, mas também sua estupidez. Com a magia Metamoro, Gotenks podia alcançar transformações lendárias, mas ao mesmo tempo era incapaz de levar uma batalha verdadeiramente a sério, e o pior de tudo é que isso jamais mudou. Toda vez que Goten e Trunks aparecem, acabam sendo verdadeiros figurantes ao invés de guerreiros monstruosamente talentosos que prometiam ser. O que Nappa e Vegeta chegaram a prever no passado realmente se confirmou. Os híbridos Saiyajins provaram possuir uma predisposição natural para alcançar níveis de poder ainda mais extremos do que os Saiyajins de sangue puro. Talvez já seja tarde demais para transformar Trunks e Goten em verdadeiros guerreiros, mas eu ainda acredito que exista uma pequena possibilidade de reverter esse destino infeliz. Mas agora eu quero saber de você. Será que no futuro ainda veremos Goten e Trunks assumindo o papel de protagonistas? Deixe sua opinião nos comentários. Eu vou ficando por aqui e nos vemos no próximo vídeo.